meus amigos e minhas amigas, olha que bacana, vamos lá para mais um episódio aqui do meu podcast. Eu ainda estou quase dando um nome para ele, não dei o nome porque eu acho que vai ser lá no aniversário, vocês que darão o nome, mas hoje estou muito feliz aqui de receber uma pessoa que estimo muito, já vou apresentar rapidamente ele, ex-aluno de Catinha, foi lá que nos conhecemos, depois na advocacia já tivemos algumas experiências juntos e sempre senti muito segurança e hoje quero falar de segurança pública. E ele aqui, vocês verão, que é um profundo conhecedor da segurança pública, até porque vive a segurança pública. Eu estou aqui com o Roberto Cusso, Roberto Rodrigues Cusso, mas eu vou falar, Roberto Cusso, ele é o quê? Bacharel em Direito pela Universidade Positivo, onde foi aluno da Catinha, também especialista em segurança pública pela Universidade Tuiuti, é vice-presidente do Sindicato da Guarda Municipal de Curitiba, ainda é, né? Sim. Ainda é. Também é um guarda municipal aqui da cidade de Curitiba desde 2006, então tem uma experiência já lá de quase 18 anos, e também instrutor de segurança privada, dá cursos e treinamentos para segurança privada. Lembrando que estes cursos oficiais têm que ter autorização da PF, né? Você tem que passar por um crivo lá da Polícia Federal. Então, não estou falando de uma pessoa pouco qualificada, estou falando de uma pessoa muito qualificada. E além de tudo, vocês vão ver uma pessoa educadíssima, muito querida, assim, preocupada não só com os interesses aqui, obviamente, da Guarda Municipal, com os interesses da segurança pública, mas estuda. E vocês sabem que eu não gosto de perder tempo e eu adoro pessoas que também não me façam perder tempo e agreguem sempre conhecimento. E por isso trouxe ele aqui. Já falei demais. Muito obrigado, Roberto, por estar aqui hoje, compartilhar um pouco do seu conhecimento. E eu vou fazer algumas perguntas aqui, mas fique à vontade para tecer aí, para dar um oi para a audiência. Tá ok, muito obrigado, doutor Leonardo. A gente agradece a oportunidade de estar aqui conversando com o seu público, que é um público qualificado, um público que atende a necessidade por conhecimento técnico. Então a gente veio aqui para justamente contribuir com o seu trabalho e a gente se sente muito feliz. Perfeito, Roberto, eu fico muito feliz. Senhores e senhoras, olha aqui, o que eu pensei em falar? Como o Roberto tem essa experiência da segurança pública, eu acho que a gente tem alguns dogmas, alguns, até digo sempre, os preconceitos, né? Nós somos feitos de preconceitos também, né, Roberto? Porque às vezes você olha uma coisa, já dá aquela opinião, e hoje em redes sociais isso acontece muito, né? Você primeiro dá a opinião, depois vai investigar, né? Sim. E eu brinco de vez em quando, hoje não dá nem para falar disso, né? Você da época, você vai lembrar, tinha o Flávio Silvino lá, que era comediante, né? Ele tinha um quadro no Chico Anísio, que era um gênio do humor. Quando isso podia fazer essas piadas, ele falava, sempre que alguém ia pedir uma opinião para ele falava, deixa eu molhar o bico. Ele tomava um colinho de uísque, né? Para quê? Para ele dar aquela respirada, tomar um whiskyzinho, se acalmar e falar, deixa eu dar a minha opinião. Tá? Enfim, eu falo, molha o bico aí, seja com uma água mineral, com meu chimarrão, com um cafezinho. Primeiro, veja, investigue, analise, veja se você não tem um pré-conceito formado, por isso que é pré-conceito. Você já fez um julgamento sem conhecer o objeto, né? Então é muito importante aqui na segurança pública a gente às vezes desconstruir alguns preconceitos. E diante disso, como eu sei que você é uma pessoa de boa índole, uma pessoa que tem uma moral correta, é uma pessoa preocupada com o estudo, eu falei, vou chamar aqui para entender primeiro. Se vamos falar de segurança pública, eu quero entender qual que é o papel da Guarda Municipal. Então, a primeira pergunta que eu te faria é a seguinte. Nós temos lá forças de segurança, né? A Polícia Militar e a Polícia Civil são mais conhecidas, correto? Mais fáceis de serem visualizadas nas capitais e também no interior. Não, pelo que eu entendo, ou pelo que eu vejo da minha experiência quando viajo para o interior, e já morei no interior, quando morei no interior lá, Coronel Vivida, é uma cidade hoje deve ter 11 mil habitantes, 15 mil habitantes, a época que devia ter no máximo 20, não tinha guarda municipal. Mas tinha PM e tinha um delegado. Então todo mundo conhece a Polícia Militar, da abordagem, o carrinho, a segurança pública, e também conhece ali a Polícia hoje científica, né, que é a Polícia Civil. Mas as pessoas às vezes não sabem que é a Guarda Municipal, que aqui em Curitiba é um uniforme azul, não sei se no Brasil caracterizado esse uniforme, né? Mas aquele uniforme azul, carro azul e branco, nós sabemos aqui em Curitiba, nas grandes capitais, que nós temos lá a Guarda Municipal. Mas o que é a Guarda Municipal? Qual que é o papel dela nesse conjunto de forças de segurança? Então, doutor, antes de responder e ir direto para a pergunta, a gente tem que colocar uma questão. O que é segurança pública? Segurança pública nada mais é do que um serviço público, né, que é prestado pelo Estado para dar proteção às pessoas dos seus bens patrimoniais, bens imateriais, a vida e outros bens jurídicos que são protegidos pelo direito, né?
E por isso que nós temos o Código Penal, o Código de Processo Penal. E nesse serviço público prestado pelo Estado, existem os órgãos que são os órgãos realizadores, os garantidores, né? É mais conhecido a segurança pública na área da Polícia Militar e Polícia Civil, porque durante muito tempo a Guarda Municipal ela tinha um papel de proteção ao patrimônio, né? E ela foi reintroduzida na Constituição em 88, no parágrafo 8º do artigo 144, que é o capítulo da segurança pública. Ou seja, a Guarda Municipal ela está inserida na Constituição Federal, né? Desde 88. Mas havia um tempo anterior a essa Constituição, onde existiam guardas civis, né? E muitas guardas civis foram o embrião das polícias militares. Então, a Força de Segurança Pública mais antiga do Brasil era uma guarda municipal, lá do tempo do Império. Isso, as academias que estudam segurança pública de forma séria já trazem essas informações. Só que no processo da sociedade, houve um período de ditadura militar no Brasil, né? Há quem diga que não foi uma ditadura, mas não é esse o debate. Nesse período que o país foi governado por militares, decidiu-se por extinguir essas guardas civis e transformá-las e juntar com a força pública de segurança e transformá-las em uma única força policial, que eram as polícias militares. Alguns estados adotaram a sistemática de dividir a guarda civil em dois. E uma parte desta guarda civil deu origem à polícia civil e a outra parte deu origem à polícia militar. E aí, como é difícil a gente ver o atual sem conhecer a história. Né? Então, ao passar desse tempo, tentou-se novamente criar uma força local, uma força municipal de segurança pública. E aí não houve força dos municípios à época para criarem essas guardas municipais. Algumas continuam existindo desde antes da Constituição. E isso a gente não consegue dar uma explicação, né? Porque é uma questão local, tem guardas centenárias. Né? A guarda de Porto Alegre é uma guarda centenária, a guarda de Belém é uma guarda centenária. Né? E isso as pessoas não conhecem. Inclusive eu. Não, mas o doutor, justamente nós estamos aqui. Né? Então a gente vem esclarecendo as coisas para tentar colocar um pouco mais de informação para as pessoas, porque elas partem da linha do hoje para o amanhã, elas não partem do hoje para o que aconteceu há 20, 30 anos atrás. E nesse caminho, que a Constituinte de 88 autorizou, já era para ter nascido como polícia municipal. Se for buscar nos anais da Constituição, ela tinha essa proposta, né? Mas conforme foi sendo discutida a Carta Máxima, aí decidiu-se por colocar a Guarda Municipal num parágrafo para a proteção de bens municipais, né? E esse mantra ficou perdurando por muito tempo, né? E as pessoas idealizaram a Guarda Municipal como um órgão, né, de segurança pública, porque se não for segurança pública não é outra coisa, porque é mantido pelo Estado, é organizado pelo Estado, né? E deu-se o papel de proteção preventiva municipal. Só que a sociedade ela é dinâmica, como o senhor comentou, né? Todo mundo faz um comentário. Eu sempre dou, quando falo com meus alunos dos cursos preparatórios para as carreiras policiais, eu sempre falo assim, vocês já ouviram aquela frase de Raul Seixas, né? Que eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Então, ou seja, a sociedade é dinâmica, ela muda constantemente, o que não tem a mesma velocidade das leis. As leis não mudam com a mesma velocidade com que a sociedade muda. Só que nessa mudança social, houve um aumento expressivo do clamor por segurança pública. E aí, nesse sentido, alguns municípios, verificando que o Estado era insuficiente para atender todas as demandas necessárias da área de segurança, começaram a constituir suas guardas municipais. Primeiramente, para dar proteção aos seus bens, serviços e instalações, tentando desafogar a Polícia Militar dessas missões. Só que, ainda assim,
foi necessário dar um apoio maior no atendimento à população, em ocorrências emergenciais, em questões de flagrante delito, e isso a Guarda Municipal foi assumindo um papel de protagonista na segurança pública, e hoje é impensável um município não ter uma força de segurança pública municipal que mais conhece os problemas locais para atender a sua comunidade. Uhum. Então a Guarda Municipal, ela tem suas missões constitucionais, ela tem legislações que estão sendo alteradas para ampliar o papel da Guarda Municipal na segurança pública, como a proteção das pessoas, como o atendimento a ocorrências emergenciais, talvez até para futuramente a gente fazer os termos circunstanciados, boletins de ocorrência, né? Já temos setores, inclusive de inteligência da Guarda Municipal para poder identificar eventuais delitos relacionados à localidade, ao patrimônio, só que de forma mais assertiva. Então, posso te interromper? Perfeito. Claro, tá perfeito. Então, assim, é que eu tenho o meu raciocínio é sempre lógico, né, e dedutivo. Então, assim, eu consegui. Perfeito. Eu quero te interromper só um pouquinho. Sim. Só para não deveria. Não, porque é o bate-papo. Sempre assim, interrompa. Tá muito didático e é isso que eu gostaria. Até só para a gente pegar assim. Nós temos um público que é extremamente esclarecido e que sabe todas as diferenças entre as polícias. E temos um público que tal, quem sabe como eu, não conheça tanto e vai ficar lá meio perdido. Então, assim, antes de entrar nas atuais funções, tá? Que daí, assim, que era, na realidade, a minha pergunta inicial, e esse histórico é importantíssimo, tá? Vamos só para quem não conhece. Eu sempre uso, coitadinha minha mãe, né? Ela não é tão não conhecedora. Ela é conhecedora com seus 80 anos. Um beijo, mãe. Né? Ela é uma baita uma conhecedora e é a ouvinte mais assídua do podcast. Sim, tem que ser, né? Tem que ser, né? Tem que ser. Ó, mas se não assistir, você não vai adiantar rezar, tá? Aí o que acontece? Chega lá para minha mãe fala, mas tá bom, deixa eu entender. Então, quando você estava ali, por isso que eu te interrompi muito rapidamente. Vamos lá, para minha mãe, para mim, né? Nós temos aqui, quando você estava falando, me chamou muita atenção, porque o papel da guarda, primeiramente, na defesa dos bens, tá? Sem entrar nesse aspecto histórico. Mas vamos só para ver se eu não estou falando bobagem, tá? Para que a população entenda até a importância e como é essa divisão. Veja, Polícia Federal, bancada aqui, custo pela União, orçamento da União, perfeito? Polícia Militar, bancada pelo recurso do Estado. Não sei se tem recursos compartilhados no município, não sei, tá? Mas aqui, tecnicamente, é o Estado que contrata, faz concurso, dá treinamento e bota lá. Então, por isso que na cidadezinha, às vezes, não tinha lá. Pega uma cidade pequena, do interior, lá na década, sei lá, de 90, ia ter um guardinha, né? Um policial militar só para atender toda a região, tá? Depois, Polícia Científica, hoje Polícia Civil, bancada também, até onde sei, pelo Estado, correto? Concurso público e orçamento do Estado. E aí vem, com esse clamor de segurança pública, o renascimento, digamos, com a Constituição aqui e reafirmação de possibilidade de guardas municipais terem atribuições, que daí você vai evoluir nessa atribuição, mas bancando com o orçamento do município, perfeito? Sim. Então, assim, aí eu tenho o quê? Não tenho que ficar lá o prefeito batendo na porta do governador, falando, governador, só tem um policial militar. Destaca mais um, comandante da Polícia Militar, destaca mais um. Não, ele vai lá e ele próprio tira o seu orçamento, quer mais segurança, e pode fazer isso, correto? Então, assim, é só para a população entender da onde que vem o recurso, porque o recurso é finito, né? É finito, nós já estamos pagando mais. Obviamente, 36% do PIB já vai em despesa para o Estado, né? Então, a questão só queria organizar. Não falei nenhuma bobagem, perfeito? Então, nós estamos nessa divisão, perfeito? Aí, o que acontece? Guarda Municipal. Então lá, Polícia Militar, vai lá, aquela que a gente conhece, como eu falei, Polícia Civil, não sabia desse histórico, importante, por isso que já aprendi, já ganhei o episódio. Aí vamos lá, a questão então, do Guarda Municipal. Eu me lembro que o Guarda Municipal na cidade de Curitiba, que nós aqui, a maioria dos ouvintes aqui, de que nos assiste de Curitiba, vai cuidar do Parque Barigui, vai cuidar lá... A partir do momento que está na internet é no mundo. É no mundo, né? Mas o Parque Barigui vai cuidar lá, enfim, do posto de saúde X, Y, Z, vai cuidar de não sei o quê, que são bens públicos. Iniciou-se assim, né? Pelo que eu entendi nessa revigoração da polícia, da Guarda Municipal. Agora, como agente de segurança, nós saímos daí só da defesa
bem público propriamente e caminhamos para onde agora? Que daí, perfeito. Agora, esse era o parênteses só para explicar essa questão do orçamento. Sim, mas assim, a gente precisa só deixar mais esclarecido para que até o público, que por mais que tenha conhecimento, eles ainda têm uma definição pessoal a respeito das coisas e a gente precisa... Aí, já vou fazer uma pergunta até para você, porque já, como eu fiz aqui, uma pergunta que surgiu, não está no roteiro, tá? Se a população lá da cidade, vamos pegar lá de Jerônimo, São Jerônimo da Serra, Tibagi, não sei aonde, não tem guarda municipal, e ela está querendo mais segurança, e vai lá e pressiona a sua Câmara de Vereadores e tal, o prefeito, ele pode criar uma guarda municipal hoje, e com o orçamento próprio do município? Sim. Ele pode ou não pode? É só porque as pessoas assim, às vezes acabam, não, deixa só para PM, não. Ele pode então, pressionar. É justamente então, nessa fase que eu estava entrando. Perfeito. O que acontece? Então, a sociedade foi se modificando e as necessidades ampliadas, né, de segurança pública. A Guarda Municipal veio, né, nessa toada de proteção patrimonial e a comunidade foi exigindo mais da atribuição das guardas, mesmo porque a Polícia Militar ela não consegue dar conta de todos os atendimentos emergenciais que surgem da comunidade. E às vezes é um atendimento imediato e o guarda está presente ali, né? Como o doutor falou, a guarda atua no Parque Barigui, mas se dentro do Parque Barigui ocorrer um furto, um roubo, uma agressão física, que não é algo ligado ao patrimônio público, é um bem jurídico, físico, né? A incolumidade das pessoas, ele vai atuar porque existe a figura do flagrante delito. Claro. E qualquer um do povo pode atuar nisso. Claro. Isso a gente vai chegar um pouco mais à frente nas decisões do STJ e do STF. E aí o que acontece? Percebeu-se que a Guarda Municipal dava uma resposta tal igual a Polícia Militar dava. E isso fez com que os legisladores, tanto municipais e federais, começassem a produzir matérias que ampliassem a atribuição da Guarda Municipal. Então surgiu PECs, surgiu projetos de lei e mais recentemente surgiu o Sistema Único de Segurança Pública, onde conglomerou todas as forças de segurança para atuar de forma coordenada pelo Ministério da Justiça para que dessem uma resposta mais eficiente à população. E quebrou aquele entendimento deturpado que existia na Constituição que a segurança pública é dever do Estado. E por muitos anos, inclusive quando eu estava na faculdade, falavam que a obrigação do Estado é o Estado do Paraná. Então é obrigação da Polícia Militar, só exclusiva. E eles brigavam muito por isso. Só que em 2018 surgiu o SUSP, a Lei 13.675 de 2018, e deu a definição de conceito de Estado para a segurança pública. E daí o texto ficou: a segurança pública é dever do Estado, neste Estado entendido a União, os Estados federativos, o Distrito Federal e os municípios. Claro, Esse é o conceito mais moderno de Estado, porque a gente tem o SUS, que é o Sistema Único de Saúde, que é tripartite, a educação, que tem as leis de diretrizes e bases da educação, que segue a metodologia do município, o Estado, cada um tem sua atribuição e seus recursos. E os municípios, nesse mesmo sentido, têm condições de criar suas guardas municipais, caso enxergue que é uma necessidade premente na área de segurança pública, na qual o Estado não está conseguindo suprir. E quando o senhor falou que lá numa cidadezinha do interior, lá você via um policial militar, eu tive que viajar ao Brasil para entender melhor. Né? Porque quando a gente se propõe a falar sobre o tema, a gente tem que conhecer mais as realidades locais, né? De outras áreas, não só da onde a gente está localizado. Curitiba é uma capital do estado, tem um efetivo que é o maior do Paraná, um dos maiores do sul do Brasil, existe uma estrutura, existem recursos municipais atrelados a essa área, mas quando eu fui conhecer Lobato, que fica lá perto da Califórnia, perto de Paranavaí, um secretário de segurança pública lá de uma cidade, Lobato, convidou a nossa equipe para poder falar sobre a possibilidade da criação de uma guarda municipal. Né? Então nos deslocamos até lá e fomos entender qual era o problema. E ele falava que ele tinha um problema que era sazonal, mas assim que é uma área que
tem muita área rural e que quando há um período de safra, de colheita, chega muita gente de fora que eles não sabem quem são e começam a cometer crimes e começam a fazer venda de drogas. E isso é um entendimento que o STF acertou, é que o crime não está relacionado à quantidade de população. Então isso quebrou vários entendimentos de que o município deveria ter uma guarda municipal armada só se ela superasse um quantitativo populacional. E esse entendimento foi por terra, porque entendeu-se que os municípios pequenos tinham uma grande violência. E aí conversamos com ele, entendemos que ele estava querendo criar uma guarda municipal. E a gente falou assim, tá, mas e o efetivo da Polícia Militar? Nós temos 4 policiais militares na cidade para atender 5 municípios. Olha aí. Só que desses 4, 2 trabalham hoje e 2 trabalham amanhã. Faz os plantões, né? Então, os 24, 48, lá 24, uma 48, coisa meio louca, assim, sabe? Eu falei, praticamente não tem policiamento. Se esse policial se envolver numa ocorrência, o município inteiro fica sem proteção. E aí surgiu a possibilidade de criar uma guarda municipal lá. Ainda não foi criada, mas é um projeto. Se você colocar 20 guardas municipais, você tem 10 vezes a mais o efetivo que a Polícia Militar tem naquele município. Só naquele município. E aí você consegue dar uma resposta melhor. Então, vejo que muitos municípios, por mais que sejam pequenos, eles podem, dentro da sua pequena estrutura administrativa, criar corpos de guarda com 15, com 20, com 30, como o Colombo tinha até um período. Colombo tinha 18 guardas municipais, mas olha a cidade de Colombo, quase, né? Uma das maiores do Paraná. Fez um concurso público, ampliou, Campo Largo ampliou, São José dos Pinhais ampliou, Paranaguá, que é uma cidade que tem muito problema por causa do porto, claro. Ampliou, né? Então todas as cidades que puderam dar sua contrapartida na segurança pública estão investindo na segurança pública através da Guarda Municipal, e isso não afasta a obrigatoriedade do Estado atuar com a Polícia Militar, só que o SUSP ele foi inteligente porque ele coloca as forças para trabalhar de forma conjunta, e isso dá uma sinergia entre o município, o Estado e a União. E quando o doutor fala assim, o recurso, lógico, a grande parte dos recursos sai do ente que constituiu aquela força de segurança. Mas como o bolo federativo, né, dos impostos tem que ser repartido, uma parte vai para o Ministério da Justiça, o Estado tem acesso, o município tem acesso a esses recursos e consegue captar esses recursos para instituir programas como Patrulha Maria da Penha, que a Guarda Municipal atua nas medidas protetivas, que é a violência doméstica, que é um mal que está assolando nossa sociedade, é a violência doméstica, então precisa dar essa resposta. E em Curitiba, há mais de 10 anos, quem atua fazendo o combate direto à violência doméstica é a Guarda Municipal, e coisa que não era previsto lá na Constituinte de 88. Perfeito. Mas agora, para aquelas mulheres que são assistidas pela Guarda Municipal na violência doméstica, pouco importa se a Guarda Municipal ou se a Polícia Militar, ela quer ser atendida, ou ela quer ter a sua liberdade protegida, a sua vida, seus familiares, seus bens, né? Porque o crime de violência doméstica é um crime que afeta várias situações, né? Que é a questão patrimonial, que é a questão pessoal física, que é a familiar, que é contra os filhos, ou contra o pai, contra a mãe, contra o irmão. Então é um mal social que tem assolado, né, nossa sociedade, e a Guarda Municipal ela tem dado sua cota à parte nesse trabalho. Ou posso citar o trânsito em Curitiba. Curitiba foi uma das primeiras cidades do Brasil a fazer o patrulhamento das rodovias federais. Inclusive a linha verde, a responsabilidade sobre a fiscalização, a questão de laudos, de acidentes, de atendimento de emergência, quem faz na linha verde hoje, com grande maestria e em parceria com a Polícia Federal, é a Guarda Municipal. Né? Então vocês ficam... Para quem é da área do direito, né, a gente é muito legalista. No começo da faculdade eu era muito legalista. Depois eu fui entendendo que o direito ele é dinâmico da mesma forma que a sociedade. Claro, né? Claro. E aí você fala assim, não, mas isso não é competência da Guarda Municipal.
Daí você fala assim, não, mas espera aí, existem outros mecanismos legais que permitem a cooperação entre os órgãos federais, né, federativos, e que possam compartilhar a atuação estatal, que é o serviço público de segurança. Roberto, perfeito. Agora só para a gente... Não quero alongar demais, porque às vezes a resposta fica muito longa. Mas tá ótimo, mas é que eu quero agora, só para não perder esta informação, tá? Eu não queria te interromper, por isso anotei aqui, vamos lá, tá? Eu acho importante isso, porque assim, uma das funções disso aqui, tá? Não sou remunerado, enfim, como disse lá na primeira vez, falei em 15 de agosto, aniversário de morte do meu pai, infelizmente, eu falei, eu quero propagar conhecimento, conhecimento sério, profundo e tal, de quem tem o que oferecer, tá? E aqui eu sempre convido os amigos para propagar esse conhecimento. E quando você está falando de propagação de conhecimento, esta informação para mim é importante, porque o povo, né, a gente está tão preocupado em sobreviver, em sobreviver, né? Sai de casa, pega o ônibus, vai lá, trabalha, volta para casa, paga as contas, vai para cá, parece aquele looping eterno, né? Você vai fazendo, faz parte. Alguns são mais bem remunerados, outros menos remunerados, mas a maioria da grande população está lá sofrendo para pagar as continhas do dia a dia, perfeito? E o que ele quer? Quer chegar em casa e ter a segurança. Não foi arrombada a minha casa, não tem um drogado na porta de casa, não tem um estuprador chegando perto da minha filha, não estou sendo apalpada no ônibus, perfeito? Sim. Enfim, a mulher não está sendo apalpada no ônibus, não está apanhando um marido vagabundo, correto? E daí aqui essa informação para mim é importantíssima, porque eu não sabia. E aqui vai mais uma vez, sou ignorante, eu sou burro, ignorante. E por isso que agora não sou mais ignorante, porque eu conheço, né, o problema e conheço a solução que você está me adiantando. Quando você está falando ali, por isso que eu acho aqui importante interromper e falar disso, veja, nós como o povo que se preocupar com sobreviver, às vezes não tem a informação, né, de que ele pode cobrar um prefeito, ele pode cobrar um vereador, ele pode cobrar aquele que está mais perto dele, falando, mas se você não for lá no estado brigar por, no seu 4 agora, colocar 8 policiais, não tem orçamento, dá um jeito, não deu orçamento, vai brincar com o seu deputado, não conseguiu, vem no município, vamos arrumar esse orçamento, porque o nosso problema é segurança, o nosso problema não é saúde, a saúde funciona, tá? Mas segurança, então vamos realocar receitas, claro que tem aquele problema de receita vinculada, enfim, tá? Esse é um outro problema. Mas quando você está falando aqui, e eu lembrei, não sei aqui até que ponto vai, né? Fica aqui para os meus amigos do direito administrativo, inclusive você, né, conhece o direito público bem, falar o seguinte, eu vejo muito o quê? Consórcios de saúde, perfeito? Sim. Municípios lá, eu não posso pagar sozinho o médico, mas eu vou lá e me consorcio e contrato vários médicos, pagando todo mundo que vai usar aquele médico. Estabelece, né, um dia por semana ou numa cidade e tal. E aqui eu não sei até que ponto poderia, mas você pega lá 4, 5 municípios que estão sendo atendidos pelos 4 policiais militares, vamos fazer um consórcio de saúde? Consórcio público, né? Fazendo o quê? Vamos estabelecer aqui uma guarda municipal compartilhada. Não sei até que ponto legalmente se conseguiria, tá? Mas tenta, se não muda a lei, tenta fazer um projeto de lei para fazer o quê? Você começa a criar e repartir despesas, porque veja lá, esse corpo de polícia vai ficar o quê? Ocioso durante 6 meses. Por exemplo, não sei, a cidade que você mencionou. Mas nessa ociosidade ele pode atender outro grupo de população, e a gente tem que pegar, como o orçamento é limitado e pequeno, então você é só se sentar e falar, o que nós podemos fazer? Então aqui quando você cria, eu só pensei no consórcio porque vejo os consórcios de saúde, tá? Sim. Outra coisa. Mas aqui quando você fala que eu posso cobrar, é importante isso, que a população saiba das possibilidades, se é viável ou não, se o prefeito vai fazer, se o vereador vai fazer, você reclama com a tua cidade, tá? Reclama com o teu prefeito, reclama com a tua Câmara de Vereador, tá? Mas você tem a informação que você pode cobrar, tá? Então, eu já tenho até a resposta para isso. Então pode usar. Pode sim. Pode fazer um consórcio também? Pode, olha, desde 2002 foi elaborado um projeto de lei que se transformou na Lei 13.022 de 2014. Inclusive, foi o livro que eu escrevi. Ah, é? Bacana. E nós não combinamos isso. Porque nós não combinamos essa entrevista. Não foi combinado. Não foi combinado. Mas assim, a pergunta era tão pertinente vamos sortear um livro daqui a pouco? Vamos sortear. Opa, autografado aí, ó. Claro. Eu compro o livro, tá? Não precisa? Eu compro o livro. 13.022. 13.022 de 2014. Ótimo. E ela trouxe uma inovação jurídica que quando eu bati o olho, eu morei um período de tempo nos Estados Unidos e a gente vê muito o modelo americano como padrão para policiamento
municipal, né? Porque lá as polícias são municipais e existe essa compartilhamento de intermunicípios, que é o condado, e que tem a questão do gabinete do xerife, que atende várias comunidades com a mesma força policial. É uma união de esforços local para dar mais segurança. E todo mundo sabe como é que trabalha a polícia americana. Mas assim, quando esse projeto de lei se tornou lei, eu falei, meu Deus, eu não acredito que isso foi aprovado, porque isso é muito moderno para a nossa realidade. Isso é muito visionário. Existe uma possibilidade legal nesta lei, um artigo nesta lei, que prevê que municípios limítrofes se consorciem para o uso compartilhado desta guarda municipal. E foi exatamente isso que eu falei para o secretário de Lobato. Se vocês não conseguem constituir uma guarda municipal apenas exclusiva, de Lobato, né? Você vai precisar fazer uma conversa com os outros municípios circunvizinhos para que vocês criem uma única força de segurança pública que atenda a necessidade de vocês. Porque isso é inteligentíssimo. Claro que é. E daí, só que lógico, na época ele queria se consorciar com Maringá, que era a cidade mais próxima, um centro urbano maior e mais próximo, só que a dificuldade é que Maringá não era limítrofe de Lobato. E aí não tinha essa possibilidade, a não ser que o município de Lobato se consorciasse com o vizinho, até chegar em Maringá. Mas não seria lógico para Maringá, mas para Lobato seria interessantíssimo. Então tem isso. Isso é muito moderno, isso é inteligentíssimo. Só que nós esbarramos numa questão política. Às vezes o prefeito da cidade do lado não é um amigo do prefeito, porque o partido do prefeito A, da cidade A, é diferente do B. Ou às vezes o B ele é mais próximo do governador e aí ele tem um amparo um pouco maior da polícia militar por causa do Estado e da força do Estado, e aí o outro não é muito ligado a essa classe política, fica carente. Então, vejo assim, friamente, às vezes a questão política se sobrepõe à questão eficiência, o que não deveria acontecer.